Oi, pessoal, tudo bom? Gente, eu tenho que falar com vocês uma coisa muito legal. Eu tô assistindo uma novela, né? Tinha 350 milhões de anos que eu não acompanhava uma novela. Mas aí, quando a minha sogra tava aqui, ela assiste muito o canal Viva. Aí ela tava lá, mexendo lá, e eu vi que ia passar a novela Indomada. Aí eu falei, e essa novela não é do Cadeirudo, não sei o que, eu acho essa novela muito divertida. Falei, acho que eu vou ver. E como eu durmo muito tarde, aí eu comecei a ver, ela passa, eu acho que 11h30 da noite, aí eu comecei a ver direto. E, gente, teve uma cena semana passada, eu ia até gravar esse vídeo logo, mas fazendo um monte de coisa eu não gravei. Teve uma cena, um episódio, né, um capítulo, que eu fiquei passada, morrida. Eu fiquei assim, Cara, Deus falou comigo na Indomada. Aham. Às vezes você pode estar pensando assim, essa mulher é doida, louca, porque como Deus vai falar numa novela? Novela não é coisa de Deus, novela não é coisa de crente assistir. Gente, a palavra de Deus diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O que isso quer dizer? Se eu tiver uma maldade em tudo que eu vejo, gente, eu posso estar assistindo uma pregação, posso estar assistindo algo extremamente espiritual e ver um monte de coisa. Isso aí, não sei não. Agora, se os meus olhos, sabe, são libertos, se eu tenho uma mente liberta, gente, eu posso ver qualquer coisa que eu vou tirar aquilo que é bom, reter aquilo que é bom, sabe? E até mesmo ouvir Deus falar, aprender alguma coisa, isso é possível com qualquer coisa que você veja. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Se é para assistir alguma coisa, tenha equilíbrio, tenha uma mente saudável e veja se aquilo te faz bem. Se não faz, para de ver. Mas, gente, rapidinho, tem uma personagem que se chama Dona Altiva, né? É uma mulher, é uma carola, é uma mulher da alta sociedade, né? Eu não tô fazendo aqui spoiler de uma novela, mas é só pra te situar. Então, assim, ela é toda santa, vai à igreja todo santo dia, reza, segue os mandamentos, faz tudo, é uma santa da cidade, né? Já por outro lado, tem as meninas da Dona Zenilda, que são as meninas da casa de campo, é uma casa de prostituição, né, gente? Então, são todas prostitutas. E uma delas quer casar na igreja. Encontrou alguém e se apaixonou, ele se apaixonou por ela, e ela quer sair dessa vida e quer casar na igreja de véu e grinalda. Tá bom, ela quer casar, ou seja, ela quer sair dessa vida. Quando a Dona Altiva e as outras carolas ficaram sabendo desse despautério, elas começaram a procurar o padre e fazer escândalo, e fazer passeata, e fazer um monte de coisa, e acordar a cidade inteira, porque é um despautério, é uma coisa louca, é um abuso, é o fim do mundo, uma quenga se casar, né? Frequentar a mesma igreja que elas. Espera aí que eu vou azeitar meu cabelo aqui. Deus me perdoe, tá horrível. Mas não liga meu cabelo, não. Então, assim, ela falou assim, não tem como, e quis convencer o padre, e falou que se ele casasse aquela quenga lá, ninguém mais entraria na igreja, ninguém mais frequentaria, nenhuma daquelas mulheres da cidade, da alta sociedade, mulheres santas e mulheres honestas, ninguém entraria mais, porque Deus não aceitaria aquilo, até Deus viraria as costas, porque não era aceitável aquilo. Então, o que eu quero te dizer com isso? Quando eu vi essa cena, duas passagens bíblicas me vieram à mente, e Deus começou a falar muito comigo, gente. Eu, como cristã, Deus começou a falar muito comigo, porque se você se lembra, quando Jesus estava na terra, a maioria das pessoas, se não todas, que ele confrontava, que ele batia de frente, eram sempre os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Agora, não eram os pecadores. Os pecadores, ele falava, vai, não peques mais, vai se converter e tudo, mas ele sempre tratava com carinho, com amor, ele sempre abraçava, sempre apoiava, sempre dava carinho, sempre olhava com um olhar de misericórdia. Agora, os doutores da lei, não. Ele sempre confrontava e falava, olha, vocês são uma cambada de sepulcro caiado, vocês dizem que fazem uma coisa, impõem
sabe, coisas aos outros, e na verdade vocês mesmos não cumprem. Então, não vou dizer que é a raiva de Jesus, porque Jesus não tinha sentimentos dessa forma, mas a indignação de Jesus era isso, homens que sabiam tanto da lei, que sabiam tanto do amor de Deus, não poderiam agir daquela forma, e às vezes nós somos assim. Eu ouvi falar de pessoas que quando se dedicam ao Senhor, elas se isolam, elas se trancam naquele mundo de santidade. Mas, gente, toda vez que você busca e que você se aproxima do Senhor, você tem que ficar cada vez mais parecido com Ele. E Jesus, ele só se isolava no momento de buscar, mas ele sempre estava de volta à multidão para abraçar, para amar. Então, se nós buscamos a Deus, nós temos que ser cada vez mais parecidos com Ele. E isso é demonstrado através da misericórdia, através do amor, de abraçar e não de excluir, e não de esnobar, sabe? E de condenar ao inferno aquele que pode não ser igual a gente. E uma passagem está lá em Mateus, no capítulo 23, você confere aí na sua Bíblia. Rapidinho, deixa eu só ler para você aqui uns versículos muito loucos. Olha isso aqui. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. E pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Essas franjas que os fariseus usavam, cada vez que elas eram mais longas, significava mais santidade. Olha, gente, que absurdo. E eram tão santos, mas fechavam as portas, porque no versículo à frente, no versículo 13, diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando, aos que querem entrar. Então aquilo que a dona Altiva estava fazendo, era o que muitas vezes nós fazemos, quando nós vemos alguém, por exemplo, ali naquela situação da novela, era uma quenga. Eu estou usando a palavra que eles usam. Era uma prostituta, né? Dizendo de uma forma mais séria. Era uma prostituta. Então, eles achavam um absurdo uma prostituta estar pisando no mesmo lugar que eles. Mas às vezes nós, não, que isso? Teve uma vida lá no passado, Jesus agora aceita, mas é só da boca para fora. A gente olha meio torto, sabe? A gente faz igual o filho pródigo. Não tem aquele filho que ficou? Quando aquele filho pródigo, ele retorna todo sujo, maltrapilho, mas ele estava arrependido. E o outro filho que ficou falou: poxa, sempre fiquei aqui, o Senhor nunca matou um bezerrinho, um cordeirinho para mim, sabe? E fica triste, angustiado e menospreza aquele irmão que voltou. Então, às vezes, a gente está dessa forma. As pessoas vêm até a casa do Senhor e a gente olha de lado, seja a prostituta, o bandido, a pessoa que usa drogas ou até o tatuado. A gente fala: não, Jesus te aceita dessa forma, mas a gente olha aquelas tatuagens assim, esse aí, sei não, tá no mesmo lugar que eu. Aí eu lembrei, vocês lembram daquela parábola do fariseu e do publicano? Eu marquei aqui também na minha Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 15. Gente, isso é muito tremendo, muito tremendo. Não é 15 não, perdão, Lucas 18. Lucas 15, olha, eu tô com o filho pródigo na cabeça, gente. Lucas 18, a partir do versículo 9, mas o versículo 13 fala algo lindo, olha só. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem uma hora que o padre fala com aquelas mulheres lá, aquelas carolas, fala assim: vocês chegam aqui na casa do Senhor e brigam, xingam, dizem palavras de baixo calão para justificar a sua santidade e botar no inferno aquela que quer vir aqui, pois fiquem sabendo que vocês vêm aqui e fazem o que quiser, mas as filhas da dona Altiva, digamos assim, as meninas da dona Altiva, as meninas, as prostitutas, quando entram aqui na igreja, elas têm uma atitude, elas nem levantam os olhos para olhar para nós, elas chegam porque elas têm consciência do que elas são. Gente, isso é muito sério.
Sabe, um pecador, quando vai para a casa do Senhor, uma pessoa ela tem consciência do quanto ela precisa da graça do Senhor. E ela nem olha, nem levanta os olhos para olhar para o céu ou para o sacerdote, porque ela não se sente digna. E nós, os fariseus, muitas vezes chegamos como aquele fariseu dessa parábola e a gente fala: ah, Senhor, muito obrigado, porque eu faço jejum, eu oro, eu dou esmola e eu não sou como esse aí, como esse publicano nessa ralé. Às vezes nós somos assim. A gente é cheio de justiça própria e olha para os outros e fala: coitado. Mas a Bíblia diz nessa parábola que o publicano foi para sua casa justificado, ou seja, perdoado, sabe, santificado. E o fariseu, a oração dele nem foi ouvida. O que eu quero dizer para você com esse vídeo? O que eu quero nos despertar? Talvez, não sei se você está gostando, mas eu fiquei meditando muito e quando eu vi esse capítulo, eu fiquei, meu Deus, essa novela é de 97 e é tão atual ainda hoje, sabe, os problemas que ela abordou e muitas vezes as coisas que a gente vê. Nós somos cristãos e nós devemos exalar o amor de Deus, exalar a misericórdia de Deus, porque nós não somos melhores. Às vezes somos até piores, porque a gente não faz um pecado externo. O que é pecado externo? Aquele que fuma, bebe, se prostitui, sabe? Faz tantas coisas ruins, mas às vezes a gente guarda dentro do nosso coração a maledicência, a inveja, a ira, sabe? Uma corrupção que ninguém está vendo, mas que o Senhor ele se sente enojado ao ver. Ah, gente, que a gente não venha ficar julgando os outros, que a gente não olhe para o outro e fale: esse aí, coitado, coitado de nós precisamos da graça do Senhor. Então você, que às vezes não quer ir para a igreja, às vezes não sente o desejo de estar lá, porque vão olhar para mim assim, vão olhar para mim assado, vão me criticar. Olha, eu sei que é duro o que vocês vão ouvir, mas dane-se os outros. O Senhor não te lança fora. O Senhor não te olha diferente. Sabe, quando os leprosos se achegavam a Cristo, ele não saía correndo como os outros. Ele estendia as mãos. O Senhor, quando ele te olhar, não estou falando que você é leproso, estou falando de algo que outros criticam. Talvez muitos te criticam por algo que você faz, mas ninguém te estende a mão. Mas o Senhor, ele te estende a mão e ele fala: vinde como estás. Você não vai permanecer dessa forma, porque quem conhece a minha palavra é liberto. Porque a minha palavra liberta, cura, salva. Então não fica pensando: vou me olhar assim, poxa, eu sou uma prostituta, ou eu sou um bandido, ou eu sou seja lá o que for. O Senhor olha para dentro do teu coração e você é o filho amado que precisa voltar para os braços do Pai. Você é o filho amado que precisa estar lá. Então não ligue para os escribas e fariseus, não ligue para aqueles que estão com as suas longas franjas de santidade e longe do reino dos céus. E você, como eu, se estamos na posição de que já estamos no reino, não feche as portas àqueles que querem se consertar, àqueles que querem mudar de vida. Se eles querem isso, seja você o primeiro a apoiar, o primeiro a abraçar, o primeiro a pagar o preço, a orar junto, a estar lado a lado. Não lance fora, não faça como Jesus ele falou ali: olha, vocês fecham as portas, nem vocês entram e nem deixam os que querem entrar. Então que entremos todos juntos, porque o Senhor, ele nos chamou a todos nós para a salvação. Tá bom? Então que nós venhamos a aprender, seja com novela, seja com filme, mas principalmente com a palavra. Às vezes a gente lê a palavra e não entende. Então é necessário um vídeo, é necessário alguma outra coisa para que a gente venha compreender o que o Senhor está falando. Que nós venhamos entender. Estar perto do Senhor é ser como Ele, e Ele ama, não lança fora. Que venhamos ser como nosso Deus, amém? Fique com Deus.